Entidades e a Ordem de Abraxas. Bem-vindo ao nosso novo episódio de Café com Magia, que tem como tema: se tomasse um café comigo, qual seria a pergunta que faria? Caso tenha alguma pergunta, deixar nos comentários para que eu possa fazer então vídeos com essas perguntas. Vamos agora à pergunta: existe a possibilidade de uma entidade nos escolher para trabalhar com ela sem que nós a tenhamos escolhido? E se elas são capazes de nos manipular a nossa vida de forma a que nós tenhamos que trabalhar com elas? Esta foi a pergunta, então vamos, primeiro de tudo, responder por partes. Vamos começar aqui por excluir desta resposta Exus, pombagiras, ciganos, caboclos, marinheiros, todo tipo de entidades dentro desta tradição mágica. Isto porque estas entidades agem de forma diferente de outras tradições. Portanto, é extremamente importante distingui-las e para que não evite essa confusão. Porque colocá-las todas dentro do mesmo saco, assim se podendo dizer, seria algo que iria gerar uma enorme confusão quando não existe essa necessidade. Agora, existem entidades que oferecem-se para trabalhar consigo, mesmo que isto não seja solicitado, mas isto acontece com frequência. Normalmente acontece quando a pessoa está em busca de algo e aquela entidade lhe pode oferecer isso ou lhe pode dar isso. Existem várias teorias porque isso acontece. Algumas delas vão desde que a pessoa já tenha trabalhado com a entidade em outras vidas. Outras teorias dizem ainda que a pessoa iria trabalhar com a entidade no futuro. E temos aqui um efeito antes da causa, porque algumas entidades habitam no local onde o espaço e o tempo são diferentes. Então, existem várias teorias para que isto aconteça, mas não existe uma que nós tenhamos a certeza, pelo menos 99% dela, ou 99% de certeza que seja aquilo. A segunda parte da pergunta: elas são capazes de manipular a nossa vida forçando-nos a trabalhar com elas? Eu não conheço nenhum caso onde tenha isso acontecido. Contudo, eles são seres cientes. Logo, essa possibilidade existe. Portanto, é uma daquelas coisas que temos de ter atenção. São seres cientes. Não se pode dizer, ele não faz aquilo ou ele não faz acolado. As pessoas evoluem, as pessoas mudam. O mesmo acontece com as entidades. Elas evoluem, aprendem, desenvolvem personalidade, dependendo do tempo em que elas existem, dependendo da estrutura como elas são trabalhadas, existe muita coisa que muda. E entidades que há 500 anos tinham uma função, hoje têm funções completamente diferentes. Portanto, é sempre importante tratá-las com respeito e perceber até que ponto que ela está a acontecer, se realmente é esforço da entidade, ou se aquilo já estava para acontecer na sua vida e a entidade simplesmente está a oferecer ajuda para evitar que aconteçam esses danos na sua vida. Eu deixo este tema bem curto porque existe muitas coisas sobre este assunto. Contudo, existe aqui um receio da minha parte que saber conhecimento sem a devida compreensão dele e não ter uma mentalidade apta para conseguir gerir este conhecimento possa ser prejudicial. Isto acontece muitas vezes em que algumas pessoas têm acesso a coisas, tipos rituais que não deviam ter conhecimento ou não deviam ter acesso a eles, porque permite que consigam resultados em situações que vão fazer com que a sua mentalidade mude e que, às vezes, sem responsabilidade, faz com que não seja a melhor coisa para a sua vida. É importante muitas vezes perceber isso, se aquele conhecimento realmente é útil, sem compreensão de como é que ele pode ser aplicado, ou como ele deve ser aplicado, ou porque é que é. Há coisas que o ser humano, por mais que ele pense que está pronto, não está. Por exemplo, se fosse coisas que uma pessoa de um momento para o outro tivesse a certeza absoluta que extraterrestres existiam e que eles habitavam entre nós. Isso seria algo que iria destruir a mentalidade de muitas pessoas, ou seja, não iriam conseguir adaptar essa informação à sua vida, iria ser extremamente prejudicial. E provavelmente ele levava vários tipos de atitudes, como suicídios e outras coisas. Portanto, é sempre muito importante nós termos a consciência de que às vezes as coisas não são reveladas a nós, não porque ninguém esteja a tentar nos prejudicar, mas simplesmente porque as pessoas ou as entidades nos estão a proteger daquela informação que nos iria ser prejudicial. Vamos agora aproveitar para falar um pouco mais da Ordem de Abraxas, porque existe sempre muitas perguntas, assim eu aproveito para ir respondendo, fazendo um remix geral. A Ordem nasceu com a causa de democratizar e desmistificar a magia para que através da magia se possa criar um mundo melhor para todos.
Ao fazer parte da ordem, é essencial que tenha um compromisso consigo mesmo para melhorar a sua própria vida e, como consequência disto, acabar por melhorar a vida dos outros. Porque é importante compreender que, ao fazer parte da ordem, está a fazer parte de uma comunidade. É isso que eu quero, que seja uma comunidade de pessoas que estejam empenhadas em melhorar o mundo, começando por melhorar a sua própria vida. E fazer isto através da magia e através de ações práticas. Esse é o meu compromisso e é o compromisso que eu espero que quem faça parte da ordem o tenha também. Trabalhando juntos para que nós possamos desenvolver a ordem da forma melhor possível, para que seja possível dar mundos ao mundo, desenvolver novas formas de magia, desenvolver novos conhecimentos mágicos, descobrir coisas que neste momento ainda não foram descobertas simplesmente porque não existe ninguém a pesquisá-las, e que com a ordem, com o tempo, isso vai ser possível. Vamos começar pequenos, mas vamos construindo passo a passo, todos juntos como irmãos. Uma coisa importante é, se está a pensar fazer parte da ordem apenas para se aproveitar do conhecimento gratuito, não é esse o caminho ideal. Honestamente, não recomendo que faça parte da ordem, porque rapidamente vai sentir-se mal fazer parte dela. A ordem não é para pessoas que queiram ser apenas magos teóricos. A ordem é sim para aquelas pessoas que querem transformar o mundo, querem que a magia faça parte deste mundo, querem que a magia esteja presente em todas as partes da sua vida e que seja ao ponto em que as pessoas, quando pensarem num problema ou numa situação qualquer, se lembrem primeiro de tudo qual é o ritual que poderia ajudar naquela parte da vida, qual é o ritual que poderia melhorar a sua vida de forma considerável. E estes membros que fazem parte da ordem serão os pioneiros. E a forma como eu idealizo a ordem é que permite fazer com que rapidamente eu possa ser removido da ordem e que outros possam continuar sozinhos. Ou seja, cada membro da ordem se torne ele mesmo um arauto da mudança, torne-se ele realmente aquele que vai fazer as mudanças. Estes homens, estas mulheres que sejam os primeiros a fazer parte da ordem, que eles sejam relembrados no futuro como pioneiros, como ajudaram a criar o mundo do amanhã, aquele mundo que idealizamos, aquele mundo em que, em vez de estar à espera do Salvador, nós nos tornemos o nosso próprio Salvador, para que isso possa acontecer. Então, o sucesso da ordem, ou seja, o sucesso desse mundo que eu idealizo, e acredito que muitos de vocês que assistem aqui ao canal também idealizem, um mundo melhor, onde a magia seja algo comum, onde a magia seja algo que toda a gente percebe que ela é real, que funciona e que pode ajudar a melhorar a vida. É isso que eu espero da ordem, é isso que é a ordem que eu idealizo ela. É um mundo onde existe uma entreajuda, onde a magia faz parte do dia a dia e que eu acredito que quem se juntar à ordem deve partilhar dessa visão. Porque se não partilhar dessa visão, não faz muito sentido se juntar à ordem. Existem outras ordens que podem fornecer, se deseja conhecimento apenas teórico, se não deseja se tornar parte desse mundo que a gente idealiza, não faz muito sentido fazer parte da ordem. Mas realmente, se essa for a visão que gosta, uma visão que acredita possível, então realmente a ordem provavelmente será o caminho para si. Se fizer parte da ordem, é importante ter uma ideia que deve remar todos em direção ao mesmo sentido, para que a ordem cresça e floresça. A ordem só vai florescer se toda a gente se ajudar mutuamente, se toda a gente estiver empenhada em ser esse um instrumento da mudança, porque de outra forma, se for só eu a começar o projeto e se não existir pessoas que sigam o projeto, ele vai acabar por morrer invariavelmente. E não é isso que nós queremos, é que queremos que cada pessoa se torne um embaixador da ordem, o próprio representação da ordem, que acredite realmente naquilo que a ordem faz, naquilo que a ordem representa e naquilo que a ordem está a tentar fazer. Porque dessa forma ela vai crescer e vai se conseguir espalhar por todo lado, vai conseguir fazer com que mais pessoas acreditem na magia e que mais pessoas melhorem as suas vidas e que o mundo seja transformado. Como eu disse, não esperando o Salvador, mas sim se tornando o próprio Salvador. A ordem pode fazer parte dela em qualquer parte. Como eu disse, ao início vamos mantendo as coisas simples, mas depois pode se tornar um arauto da ordem, um embaixador da ordem. Porque é importante isso, ser essa pessoa, ser um membro ativo da ordem, que compreenda realmente para que a ordem serve, qual é a função da ordem e que estar sobretudo empenhado na ordem. A ordem deve abrir as inscrições no segundo ou terceiro trimestre. Não quero que as condições dela sejam perfeitas, mas queremos sobretudo que elas sejam aceitáveis, que sejam o começo ideal para muita gente
que seja sobretudo funcional para todos aqueles que desejem participar e que possam encontrar aqui uma casa, encontrar aqui um projeto em que realmente se empenhem, que transformem as suas vidas e transformem as vidas dos outros como consequência disso.